Bom pessoal, vamos continuar então. Nesse vídeo a gente vai falar de diretivas, tá? Vamos passar aqui para a documentação. Então, primeiramente a gente vai entender o que são as diretivas do Vue.js. Então, primeiramente é importante você entender que uma diretiva, na real, ela é digamos que ela seja um atributo especial, que geralmente é prefixado com um V e um traço, tá, dentro do Vue.js. A gente vai ver muitas diretivas aí dentro do Vue. Geralmente essas diretivas elas esperam, né, uma expressão única de JavaScript, e a sua função é meio que aplicar, né, os side effects no DOM utilizando a reatividade. Então ela meio que aplica a reatividade no DOM. Antes disso eu quero mostrar para vocês como que uma diretiva funciona, e para isso eu vou estar utilizando o exemplo da diretiva VIF do Vue, que ela basicamente serve para renderizar algo ou não na tela, dependendo de uma condição. Então aqui eu estou com aquele boilerplate, né, criado, que a gente já está vendo aí nas aulas, tá? Eu pego o boilerplate desse cara aqui lá no GitHub, dessa pastinha, boilerplate lá do GitHub, e aqui dentro dele, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma label, dentro dela eu vou ter um input tipo checkbox, beleza? Fazer o vModel show text. Se você não sabe o que é isso, não se preocupa não, tá? Vou colocar aqui show text. E aqui dentro eu vou ter um texto, né? Um parágrafo com o meu text, com o texto que eu quero ter. E dentro desse parágrafo eu quero aplicar a diretiva VIF, beleza? E como ela é um atributo, né, a gente coloca como se fosse um atributo aqui, type checkbox, por exemplo, VIF, e a gente vai passar para cá a referência, aquela condição. Em qual condição que eu quero que isso aqui seja executado? Então eu quero que isso aqui seja executado se o meu show text for igual a true, né? Eu poderia colocar igual a true aqui, certo? Mas eu vou usar essa abreviaçãozinha aqui que eu acho que fica melhor, beleza? Se eu salvar aqui, não vai estar funcionando ainda porque a gente não tem nada na nossa data. Então eu vou abrir aqui o meu script.js e dentro dele eu vou ter aqui um text, certo? Que ele vai receber um lorem y, que eu já tenho aqui no cantinho da tela, e ele vai ter aqui um show text, que é aquele booleano que a gente tinha criado, né, para fazer o switch ali. No momento ele vai ser true, tá? Por padrão ele vai ser true. Se eu vim aqui no meu navegador agora, eu tenho o meu show text, ok? E se eu marcar e desmarcar ele, o meu texto lá ele vai desaparecer. Por quê? Porque eu apliquei no meu texto uma diretiva, e essa diretiva criou efeitos colaterais na minha árvore do meu DOM. Então, por exemplo, se eu inspecionar o elemento, né, aqui do parágrafo, e eu desmarcar, por exemplo, a caixinha, você vai ver que o elemento desapareceu da tela, né, do DOM. E se eu marcar ele de novo, o elemento voltou a aparecer aqui no DOM. Então, não se preocupa, tá? Sobre essa questão do VIF, se você não entendeu ele muito bem. Eu só preciso que você entenda o conceito de diretiva aqui. Eu vou explicar o VIF lá daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, tá? Mas daqui a pouquinho. É interessante que você saiba que as diretivas também aceitam argumentos, né? E geralmente a gente vai utilizar esses argumentos numa diretiva específica, que é o vbind, tá? Eu não sei se eu cheguei a mostrar, não lembro se eu cheguei a mostrar isso para vocês no vídeo passado. Eu acho que eu pulei, né? Existia essa referência na documentação, mas eu pulei para mostrar ele aqui nesse vídeo. O vbinding nada mais é do que uma forma da gente fazer o binding dos nossos dados, né? Por exemplo, eu tenho algum atributo e eu quero alterar esse atributo, eu posso fazer o vbinding dele aqui. Acho que eu não consegui explicar bem, eu vou ter que mostrar isso na prática. Então, para a gente usar o vbind, eu vou criar um novo atributo, né? Vou chamar esse atributo aqui, por exemplo, de text class, ok? E ele vai receber a palavra red, né? String red, de vermelho. E aqui dentro do meu template, eu vou dar um vbind. O que eu quero fazer o bind, né? Eu vou dar os dois pontos aqui e vou passar como argumento. Tá, qual o argumento dessa diretiva vbind que eu quero passar? Eu quero dizer que ele tem uma class, certo? E o valor dessa class recebe aquele cara que a gente tinha criado, né? O text class. E se eu atualizar aqui o meu DOM, eu posso ver, né, que ele adicionou lá dentro para mim a classe, né, red dentro do meu parágrafo, que foi onde eu fiz o data binding dele. Esse vbind nada mais é do que um cara que deixa eu adicionar valores a atributos dinâmicos. Então eu posso ter, por exemplo, tanto o vbind para o meu class, eu poderia ter aqui uma âncora, onde eu poderia ter um vbind para um link, certo?
link para o meu site, por exemplo aqui, e eu teria uma classe, uma propriedade link aqui com o meu site, e se eu salvasse e viesse aqui na minha tela, eu teria aqui um link para o meu site. Se eu viesse inspecionar elemento, ele teria feito o binding certinho, ele teria feito essa ligação, né? Então, basicamente, de resumão mesmo, o vBinding do Vue, ele meio que você pega um atributo que você quer modificar, né, ou aplicar um valor, e passa esse valor para ele. Mas como o assunto aqui é diretivas no geral, vou explicar qual é a construção que a gente fez. Basicamente, a gente passou a nossa diretiva aqui, ok? Esses dois pontos é para indicar que aqui na frente vai ter um parâmetro, tá? Então, se a gente fosse desconstruir semanticamente o que a gente escreveu aqui nesse vbind href, basicamente eu estaria falando, a minha diretiva recebe como parâmetro href e o valor dela é o link. E se você olhar bem aqui na documentação, né, que está falando de arguments, vocês podem ver que a partir da versão 2.6 do Vue surgiram os argumentos dinâmicos, né? Ou seja, a gente pode criar os argumentos dinâmicos aqui. E como que esses argumentos dinâmicos funcionam? É bastante simples. Então vamos dizer que eu tenho aqui o meu arg, beleza? Que no caso deixa eu colocar ttr, né? Meu atributo, qual seria o nome do meu atributo? href, por exemplo. Então eu quero que o meu href, certo, receba esse link. Então eu coloco os dois aqui dentro da minha data. E na hora de fazer o vBinding, em vez de eu colocar direto o href aqui, porque teoricamente eu não sei qual é o nome do atributo que eu preciso, eu posso vir aqui e colocar ele entre colchetes e attr, por exemplo. E se eu voltar aqui na minha tela, certo, surtiu exatamente o mesmo efeito. Eu vou até atualizar a tela aqui para vocês verem, ele surtiu o mesmo efeito. E só para conferir mesmo, para garantir que é isso que está acontecendo, eu vou colocar um href errado, vou colocar href abcd aqui. E se eu atualizar a minha tela, certo, ele disse aqui, ele colocou href abcd. Então acho que você já entendeu basicamente como que funcionam os argumentos, tá, dentro das diretivas. Agora é interessante você entender como que funcionam os modifiers, porque a gente, além de ter argumentos para dizer aonde que a gente quer aplicar, a gente também pode ter alguns modifiers dessas diretivas nossas. Então vamos dar um exemplo aqui de um modifier utilizando a diretiva do vModel. Novamente eu vou pedir para você, ignora qual é a diretiva que eu estou te passando. Se você não sabe o que é ela, não fica pensando nisso, ok? Simplesmente presta atenção no foco principal, que é aprender o que são as diretivas e como que a construção dela é feita, né? Como que ela é representada para a gente no template, porque você está aqui prestando atenção, né? Esse capítulo, né? Essas duas aulas são exclusivas para template. Então vamos dizer que eu tenha aqui um vModel, porque é a melhor forma que eu achei, né, de trazer para vocês aqui essa parte dos modifiers. Então eu tenho um input aqui, e esse input ele tem um vModel do meu number, por exemplo aqui. Aqui eu vou criar esse cara, né, esse number, que ele ainda não existia, e eu vou dizer que esse number ele é uma string, preste bem atenção, ele é uma string com o valor 1. E o type desse cara aqui também pode ser number. Vocês podem ver que o valor desse input que eu acabei de criar é 1. Você talvez não tenha essa extensão instalada no seu navegador, mas eu vou mostrar para vocês aqui na minha que está instalado, tá? Você não precisa instalar isso agora não, mas se eu vim aqui no meu root, vocês vão ver que number ele recebe uma string. Vocês estão vendo aqui que ele tem as quotes, né? Ele tem ali as aspas em volta dele, então a gente sabe que esse cara é uma string, né? E se eu for passando de 2 para 3 aqui, você vai ver que ele vai continuar sendo uma string. Então eu posso ter um modifier dentro de uma diretiva, certo, que vai forçar a fazer alguma coisa, a ter um comportamento diferente, a modificar alguma coisa nisso. Então no caso do vModel especificamente, eu tenho um modifier que é o .number. E esse modifier ele vai forçar com que toda vez que eu atualize a minha data,
ela vire, né, ela se transforme num número mesmo, o tipo dela seja número, né, que o type-of dele seja number e não string, que era o caso. Então aqui atualmente vocês podem ver que ele começa com uma string, né, porque foi a data inicial que eu setei como string, mas a partir do momento em que o vModel entra em ação, que a minha diretiva entra em ação, que seria no caso da reatividade, então eu passei aqui para 2, vocês vão ver que ele já mudou, né, o type-of dele aqui para número, então ele já tirou as aspas e eu sei que ele é um número de fato, tanto é que eu posso vir incrementando ele aqui, né, incrementei para 6, por exemplo, vocês podem ver que também já incrementou aqui na minha tela, é muito fantástico o sistema de reatividade do Vim. Então, basicamente, os modifiers, né, eles vêm a partir, depois de uma diretiva, eles partem de um ponto, ok? Então, dificilmente a gente vai ver argumentos e modifiers juntos, porém, se você vê que tem uma diretiva ponto alguma coisa, você pode saber que a partir daquele ponto é o nome do modifier, e se você vê a diretiva 2 pontos alguma coisa, a partir do 2 pontos é um argumento para aquela diretiva. Eu não vou ensinar nesse vídeo, porque como essa é a série para iniciantes, eu não vou ensinar como se criam as diretivas. Isso vai ficar mais para frente na parte dos intermediários, tá? Uma coisa que eu quero passar para vocês aqui são 2 atalhos para 2 diretivas específicas, ok? Que é a do vbind e a do von, tá? Essas diretivas eu vou explicar nesse vídeo, porque eu acho que é muito importante que a gente saiba o que elas fazem. Então, o vbind eu meio que já mostrei para vocês aqui. O vbind ele vai trazer, a gente vai fazer o binding de algum atributo específico e trazer aquele valor que é dinâmico para o nosso DOM, né? E o von eu já mostrei para vocês no vídeo lá atrás, certo? Em que eu falei de data and methods, né? Dos dados e métodos, que ele basicamente aciona um evento. Então a gente pode colocar, por exemplo, von e passa como argumento no clique, no hover, no key down, no key up, e ele vai acionar algum evento. Tá? Então essas são 2 diretivas que a gente usa bastante no Vue, e elas têm 2 atalhos que eu vou mostrar já para vocês. Então acho que eu vou mostrar Vion aqui para você, se você ainda não viu. Eu posso ter um botão, precisar criar um método para ele, né? Então criar um methods aqui. E como que eu linko esse evento do meu botão àquele método que a gente criou aqui, né? Eu posso utilizar o von. Durante o evento do clique, a gente vai executar qual método? O método sayHi. Então agora, se eu vim aqui na minha página e clicar no botão sayHi, ele já trouxe aqui para mim hi, né? Essa é uma diretiva que recebe como argumento o clique, tá? E eu posso, por exemplo, colocar von, se eu não me engano é mouse over, e eu passo o mouse aqui em cima, ele já trouxe para mim o hi sem eu precisar clicar, né? Vocês podem ver aqui. E eu tenho também, se eu não me engano, eu posso aplicar isso, por exemplo, dentro do meu vModel, dentro do meu input, né? Então eu vou copiar esse cara aqui do sayHi, só para deixar mais organizado, eu vou deixar um por linha. E aqui no key up, né? Eu quero executar a mesma função. Então toda vez que eu soltar a minha tecla aqui, que eu teclar alguma coisa aqui, ele já vai trazer para mim o hi, né? Já vai executar aquele método. E é basicamente isso. Só que existem alguns atalhos, né? Tanto para a diretiva do vbind quanto para a diretiva do von. O primeiro dos atalhos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui é do vbind, porque na realidade o que a gente pode fazer? A gente pode omitir a palavra, né, o nome da diretiva em si. Então toda vez que a gente tiver um atributo que ele é dinâmico, a gente pode simplesmente colocar 2 pontos e o nome do atributo, que vai funcionar da mesma forma, né? Então eu vou dar um exemplo, mostrando para vocês aqui no exemplo do class, que era para ser head, né? Então se eu vim aqui inspecionar o elemento, ele continuou fazendo o binding da minha classe tranquila. Então toda vez que você vê só 2 pontos e alguma coisa, você pode saber que teria o mesmo efeito se eu tivesse um vbind atrás. Para os nossos eventos, né, como você já deve ter visto no vídeo de data e métodos, que a gente pode colocar um arroba aqui na frente. Então a gente tira os 2 pontos, tá? Então, por exemplo, arroba mouseover e arroba keyup, você pode dizer, né, você pode supor que no lugar desse arroba a gente teria um von 2 pontos, né?
então vai surtir o mesmo efeito. Então apertei 2 aqui, ele trouxe high, passei o mouse aqui em cima, ele trouxe high para mim. E é basicamente isso que difere uma da outra. Bom, eu pensei em mostrar algumas diretivas, eu até anotei aqui no caderninho, né, falando para mostrar algumas diretivas para vocês, só que esse vídeo, como eu imaginei, ficou muito extenso já, a gente já está com quase 20 minutos, então vamos deixar isso aí mais para frente. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu não sou te pedir isso, né, eu nunca pedi isso, mas eu vou começar a pedir a partir de agora, porque é muito importante, né, para o crescimento do canal. Então é isso, até a próxima aula.